Graça e paz. Eu sou Josemar Nunes e nós estamos aqui em mais uma edição do nosso Falando Entre Nós. Isso mesmo. E como nós já bem sabemos, a reta final da nossa série Evangelho de Mateus. Tá incrível. Pois é. E a cada momento que passa, mais fogo pega. É isso aí. A gente já está no capítulo 26, está se aproximando do finalzinho e as emoções não param. Exatamente. Para você que ainda não nos segue, que ainda não é inscrito no nosso canal, fica aqui o nosso pedido. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta os nossos vídeos, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Porque o nosso intuito aqui nada mais é do que anunciar o reino de Deus e a sua palavra. Sim, contamos com o apoio de líderes, pastores amigos, igrejas de várias denominações, porque o nosso projeto FEM, ele é um projeto interdenominacional. Ele não está atrelado a nenhuma denominação fixa. Todas as denominações, irmãos e pastores, líderes, discípulos de qualquer igreja, de qualquer denominação que componha genuinamente o corpo de Cristo, pode e deve ter participação aqui conosco. E cumprindo aquilo que é lindo no Evangelho, que é o compartilhar, que é o crescer junto, que é exatamente quebrar as barreiras que nos impedem de andarmos em comunhão. Exatamente. E como o próprio Cristo nos ensina, né, que nós não devemos fazer acepção de pessoas, o próprio Jesus não fez acepção de pessoas. Quem somos nós, então, para fazê-lo? Então, é que nós possamos estar aqui e que nós possamos viver do melhor de Deus nessa terra. E olha só, o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, ele é bem complexo. Ele tem várias vertentes, ele passa por várias situações. O Senhor ali nos ensina coisas grandiosas no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. E eu sei que você não vai perder essa oportunidade, porque é através do nosso comentário, da nossa troca de conhecimento. Eu sei um pouco aqui, você sabe um pouco ali, eu entendo dessa forma aqui, você entende daquela forma ali. E aos poucos nós vamos tecendo um entendimento comum, que é o que a palavra de Deus nos exorta, Paulo, através de Coríntios. Mas os tempos são difíceis, irmãos. E a gente percebe uma geração que não tem paixão, não tem amor, não tem zelo, não tem cuidado pela leitura da palavra de Deus. Isso é complicado, porque os dias são maus e uma igreja, a igreja de Cristo, ela não pode ser uma igreja frágil, fraca. Mas a partir do momento em que, até existe uma canção que diz, não quero ter um arrepio, não quero ter apenas sentimento, não é sobre isso. Não é. É sobre a essência verdadeira do Evangelho, que vem através da sua santa palavra. Não existe nada melhor do que você buscar o entendimento na santa palavra de Deus. Conhecer Deus. O interessante é que nós vamos ver aqui no capítulo 26 de Mateus, ainda algumas atitudes dos discípulos que remetem a essa falta de conhecimento, a essa falta de relacionamento, a essa falta de interesse em conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Exatamente. Não diferente de nós, ainda naquela época, pessoas que andaram com Jesus, ao lado de Jesus, e ainda assim praticaram e agiram de forma tão arbitrária. Parece tão atual, né? Precisamos vigiar. Assim como o texto de Mateus 26 diz. Em um momento que Jesus se retira com os discípulos, Jesus é surpreendido. A gente vai ver isso. Por favor, queridos irmãos e irmãs, leiam a Bíblia. Existem países em que não é possível ler a Bíblia, não é possível ler a palavra de Deus. Em alguns outros países, eles esperam
meses, semanas, dias para poder ler um único texto da palavra. Tantas igrejas sendo perseguidas, tantos cristãos perecendo por amor ao nosso Deus e a esta palavra. E o que eu e você temos feito? Nós vamos ver aqui algumas atitudes que podem nos ajudar, sim, algumas atitudes que podem sim nos ajudar a melhorar como servos, como discípulos, como cristãos, que são pequenos cristos. É o que nós somos. Nós somos pequenos cristos aqui nessa terra. O Senhor nos constituiu pequenos cristos. Então, se você pode, pega aí a tua Bíblia, e enquanto você pega a tua Bíblia, eu vou aproveitar aqui para tomar um copo de água. Peraí. Eu já estou aqui com a minha Bíblia, está aqui nas minhas mãos. Eu ainda sou aquele crente que prefere a Bíblia física aqui, ó. Minha Bíblia ama a palavra de Deus. Não tenho nada contra aqueles que usam a Bíblia no celular. Alguns sentem vergonha de andar com a sua Bíblia com a espada. Alguns não sabem nem manusear. Têm dificuldade de encontrar os textos, os livros aqui na Bíblia física. Inclusive na Bíblia também virtual, que está lá no celular. Mas nós não nos vergonhamos do Evangelho de Cristo. Muito menos da Bíblia, que é a palavra de Deus. Está aqui, amo de paixão. Está aqui nossa Bíblia. E sem mais delongas, a gente vai aqui falar um pouquinho, com certeza, sobre esse texto do Evangelho de Mateus, que é top das galáxias. E o Evangelho de Mateus começa no capítulo 26. Capítulo 26, a partir do verso 1 até o verso 5, nós vamos ver a conspiração, a trama que foi feita contra o Senhor Jesus. E quem foi que tramou contra o Senhor Jesus? As autoridades da época, as autoridades sacerdotes, as maiores autoridades estavam ali tramando contra a vida de Jesus. E nós precisamos que você leia esse texto para você poder entender a complexidade do que vai acontecer no decorrer desse capítulo, que é longo. Capítulo 26 é longo, mas é prazeroso e nos traz revelações incríveis, se você estiver atento ao que a palavra de Deus vai dizer. E logo depois, ainda no capítulo 26, porque hoje é só sobre o capítulo 26, Jesus é ungido. Meu irmão, que texto incrível. É aquele texto, sim, aquele texto da mulher, Mateus capítulo 26, do verso 6 ao verso 13. É aquele texto em que aquela mulher vem com aquele vaso de alabastro, com aquele unguento, com aquele perfume que era tão valoroso, o vaso era valoroso, o perfume era muito caro também. E aí nós podemos ver, olha só, a atitude dos discípulos de Jesus. Eles começaram a reclamar entre si, alegando que aquele vaso que foi quebrado poderia ter sido vendido por um bom dinheiro, que aquele perfume era caro e era um desperdício. Mas o que aquela mulher fez? Aquela mulher, numa atitude de adoração, ela foi e ungiu o nosso mestre, e ungiu o Senhor Jesus, derramando sobre ele o que ela tinha de mais precioso. Mas a falta de entendimento faz com que a linha de pensamento de que o nosso investimento no reino, o nosso investimento na causa do Senhor, possa ser desperdício. Foi assim que eles pensaram. Jesus disse, olha, essa atitude dessa mulher, ela preparou meu corpo para o que vai acontecer. Eu morrerei, eu serei entregue à morte. E ela preparou, ungiu meu corpo para ir para a sepultura. Essa atitude dessa mulher será lembrada por toda a vida até a minha volta. Pois é, olha aí que coisa linda. Que legado as minhas e as tuas atitudes dentro do reino de Jesus estão sendo trazidos. Que tipo de legado o nosso comportamento vai deixar se um dia nós partirmos daqui? Quem já parou para pensar? Que tipo de atitude você tem tido em relação ao reino, em relação ao Senhor Jesus? Pois pense, viu? Do verso
14 a 16, Jesus revela o traidor. Do versículo 17 até o 28, nós vamos ver ali a ceia do Senhor, onde Jesus faz a última ceia que precede a sua morte. Então, ele está ali, mais uma vez, reunido com os discípulos, participando de uma comunhão, de uma confraternização, onde ali ele relata que dali sairia o traidor. Dali sairia aquele que iria entregar o Senhor Jesus, para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse o que os profetas já anunciavam. E todos começaram a dizer um por um: não serei eu, não serei eu, não serei eu. Todos disseram: não serei eu. Inclusive o traidor disse que não seria ele. Mas Jesus disse: sim, será você. Ai, ai, Jesus é lindo, é preciso. E há quem diga que ele não envergonha ninguém, né? Foi vergonha que ele fez ali para Judas? Não foi vergonha, não. Ele falou apenas a verdade dos fatos, do que estava predestinado a acontecer. Isso é um caso de predestinação. Estava predestinado a acontecer. Ele apenas antecipou ali quem seria o traidor. Mas não serei eu que vou comentar, não. Estou só aqui trazendo uma pincelada para nós nesse momento. Do verso 31 ao verso 35, Pedro tem a profecia, vamos dizer assim, né? Jesus dá um spoiler do que vai acontecer com Pedro. Spoiler. Jesus diz: Pedro, tu vai me negar, né? Mais uma vez, ele acha que não, né? Mas Jesus dá um spoiler ali que Pedro o negaria. Do verso 36 ao verso 46, nós vamos ver Jesus se retirando ao Getsemane junto com alguns discípulos. E aí vem mais uma grande lição que o Senhor nos traz. Ele vai, Jesus ali, humanamente, olha só, presta bem atenção. Atenção! Humanamente, Jesus fala que estava muito angustiado, estava muito entristecido, uma tristeza de morte, Jesus fala. Né? Angústia terrível ele sentiu, porque ele sabia o cálice que viria para ele provar, para ele tomar. Então Jesus estava muito angustiado. E ele levou ali alguns discípulos e ele disse assim: vamos lá, vigiem comigo. Aí um pouco Jesus disse: fiquem aqui, eu vou mais ali à frente falar com o Pai. E quando Jesus retornou, o que foi que ele encontrou? Ele encontrou os discípulos dormindo, encontrou os discípulos lá desfalecidos e não conseguiram ter uma hora de vigilância com o Senhor Jesus. Então, fica aí mais uma lição importante. Vigia, meu irmão. Vamos estar sempre vigilantes. Do verso 47 ao verso 56, Jesus é preso. Judas, o traidor, ele cumpre seu papel, ele vende Jesus por 30 moedas de prata e leva, então, enquanto Jesus ainda falava com os discípulos que tinham sido encontrados ali desfalecidos, dormindo, descansando da vigília, chega lá Judas com as autoridades, com os soldados que foram lá prender Jesus, e como combinada aquela encenação de que aquele a quem Judas beijasse seria Jesus. Do verso... Logo após, a gente vai ver Jesus diante do Sinédrio. E o que é o Sinédrio? O Sinédrio nada mais é do que comparado ao STF de hoje. Seria o Supremo Tribunal Federal da época. Né? Jesus é preso e Jesus é levado ao Sinédrio para ser julgado. Ali, com acusações e testemunhas falsas. Nada remete aos dias atuais, né? É o que nós podemos ver. Infelizmente, igreja, desperta. Precisamos estar atentos. E por fim, nós vimos aqui o cumprimento, né, do que Jesus falou para Pedro. Pedro, olha só, mesmo antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E, segundo a história relata, naquela época, naquela região, não existia galo. O galo, marido da galinha, não existia. Parece até engraçado, mas é verdade. Não existia galo. Então, qual foi o galo que cantou? Nós podemos perguntar. Será que você sabe? Isso é uma pergunta para o momento fim lá, né? Você sabe, para as nossas enquetes de terça-feira. Mas, de antemão, o galo era como um sinal
que um dos soldados que tocava a trombeta ali, ele sinalizava tocando a trombeta, e isso era chamado, não existia galo, e eles eram intitulados como galo, não era um galo literalmente falando. Então, por hoje, a gente fica por aqui. Estamos em Mateus capítulo 26. Mas não serei eu. Trouxe aqui apenas um spoiler do que o capítulo fala, para estimular você a meditar, a ler, a buscar. Mas, nesse momento, eu paro minha parte aqui, porque vem mais coisa boa por aí. E a partir de agora vai estar aqui com vocês esse líder de excelência, um homem de Deus, um homem que tem um testemunho incrível de transformação através da sua conversão. Quando ele conheceu o amor transformador, libertador do Senhor Jesus, ele virou uma outra pessoa. É ele, o nosso amigo Givanildo, um líder incrível. Givanildo, é com você, queridão. Dá lugar e fala aquilo que Deus propôs no teu coração. Traz aquela reflexão de Mateus 26, do texto que você escolheu, porque nós queremos aprender. Givanildo, é com você. Vai! Graças e paz, povo de Deus. Que felicidade a minha de poder compartilhar uma palavra do céu ao teu coração. Quero agradecer ao meu amigo e irmão Josemar pelo convite. Me sinto muito honrado. E vamos lá para o que interessa, né, irmãos? Mateus capítulo 26, verso 14, 15 e 16. Um texto conhecido, porém não dos melhores do capítulo 26, mas vamos explanar esse mesmo. Foi o que o Senhor pulsou ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. E aconteceu que um dos 12, chamados Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhe propôs: o que me dareis caso eu vos entregue? E lhe pagaram o preço de 30 moedas de prata. E desse momento em diante procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. O Senhor lhe colocou um tema ao meu coração depois do convite de Josemar, e eu estou até montando um sermão bem mais longo, que o tema é: quanto vale a sua traição? Eu gostaria de fazer essa pergunta para você hoje. Quanto vale a sua traição? Parece ser uma pergunta equivocada, estranha ou até mesmo audaciosa, mas já parou para pensar que mesmo antes de Judas e até os dias atuais, muitas pessoas traem a Jesus todos os dias? Talvez nós já traímos a Jesus, ou talvez estamos traindo Jesus, né? Talvez não com 30 moedas de prata, mas em nossos relacionamentos nós traímos Jesus quando ferimos a sua palavra, né? Nos ambientes de trabalho nós traímos Jesus quando ferimos a sua palavra. Às vezes no nosso próprio coração nós traímos Jesus, né? Às escondidas nós traímos a Jesus, e até mesmo dentro das igrejas. Infelizmente isso acontece. Judas se tornou esse mau exemplo porque o seu coração não estava alinhado com a palavra do Senhor. Judas andava com Jesus, mas Jesus não tinha penetrado em seu coração. Não adianta estarmos na igreja se não formos a igreja. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Significa que esse novo morador precisa mudar muita coisa de lugar. Pois a Bíblia nos menciona lá em Tiago capítulo 1, do verso 12 ao 15, a Bíblia fala sobre a diferença que há entre tentação e provação. E vai nos falar que cada um de nós somos atraídos pelos nossos próprios maus desejos. E estes são capazes de nos arrastar e nos iludir até a morte, né? Física e ou espiritual.
No exemplo de Judas, nós sabemos muito bem o que aconteceu. Houve uma morte espiritual e houve uma morte física, né? Então corremos riscos. Eu queria falar para você a diferença que existe entre remorso e arrependimento, segundo a palavra do Senhor. O remorso, ele é uma aflição momentânea, um tormento da consciência por um ato que se praticou, né? Já o arrependimento, ele é uma mudança de coração e de mente, que nos aproxima de Deus. Afastar-se do pecado e voltar-se para Deus para obter o perdão. Então, essa é a diferença. Judas sentiu remorso. Sua alma se entristeceu a ponto dele desejar e tirar a própria vida. Pedro é um exemplo de alguém arrependido genuinamente, a ponto de, depois de se lançar a esse perdão, o Senhor ainda entregou em suas mãos o cuidado da igreja, que é o que há de mais precioso para o Senhor, que é a sua noiva. Então precisamos entender isso, irmãos. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, tem um verso muito poderoso aqui, que fala que a tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Então precisamos entender que só é possível trilhar um caminho de fidelidade e de devoção completa ao Senhor através do conhecimento da pessoa de Jesus. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis e você precisa conhecer Jesus para que Jesus possa te libertar. Talvez estivéssemos andando como Judas, até trilhando com os santos, até compartilhando da mesa, mas o nosso coração poderia estar distante, poderia estar em objetivos terrenos, em coisas materiais, e o Senhor está nos atraindo para algo que é incorruptível, onde a traça e o ferrugem não rói, não destroem. Então juntem para vocês, eu irei juntar para mim tesouros no céu. Amém? Então fica com essa palavra em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração e seja edificado. Sustenta aí em nome de Jesus. E desde já eu quero aqui estar agradecendo a você que esteve conosco aqui, que assistiu a esse vídeo. Eu quero te pedir que você possa compartilhar, curtir, comentar. Se inscreve no nosso canal, nos ajuda a divulgar, a compartilhar, a anunciar a palavra de Deus. E a você, meu amigo líder de excelência, Givanildo, muito obrigado por sua participação e eu espero que seja a primeira de muitas aqui conosco. Seja muito bem-vindo e volte mais vezes. A todos vocês, o meu agradecimento, o meu abraço e fiquem na paz. Até o próximo Falando Entre Nós.